Ô, Almir, vamos direto ao ponto. Há um mês, teve uma entrevista coletiva, um mês mais ou menos, talvez um pouco menos, uma entrevista coletiva, em que toda a diretoria disse, gente, não quero mais. De um mês para cá, surgiram alguns interessados, chapa aqui, chapa ali, mas eu fiquei sabendo, e aí você pode dizer se eu estou mentindo ou não, mas se eu estiver mentindo, seja bonzinho para não parecer muito mentiroso, que na última semana houve um churrasco entre toda a diretoria, e nesse churrasco, com ânimos mais calmos, porque na época daquela coletiva, essa diretoria estava tomando muito pau, porque a Copa Paulista foi uma tragédia, foi rebaixamento do Campeonato Paulista, tudo mais, então estava todo mundo muito nervoso. Mas que teve esse churrasco, e nesse churrasco as coisas mudaram um pouco. Você, inclusive, colocou para todo mundo, olha, se alguém quiser ser presidente, fique à vontade, vamos conversar. Se ninguém se manifestar, a gente pode continuar com o Almir encabeçando a chapa, mas tem que vir todo mundo junto e mais. Precisa que mais pessoas de fora apoiem a diretoria atual para a gente continuar. É verdade, Almir Laurindo hoje é candidato à reeleição no São Bento? Boa tarde, cara. Na verdade, quando a gente falou lá, acho que mais ou menos 30 dias que você falou, qual que foi o sentimento nosso como diz assim, né? Nenhum torcedor fica mais... A gente já fica triste de não ter fracassado, né? E imagine nós, a diretoria, com todo o trabalho que a gente faz, não dá resultado. Então, nosso fracasso é em dobro. Não só pelo time e pelo seu trabalho que não deu certo. Então, o que a gente analisou friamente e pensou que queria dar também oportunidade também para alguém se formar uma nova chapa, se realmente tiver uma chapa, né, coerente, coesa, e que a gente vai ver que vai ser bom para o São Bento, realmente a gente abriria a mão de disputar a reeleição. Em nenhum momento a gente falou que ia abandonar o São Bento. Então, a gente não está abandonando o São Bento. A gente abriu mão para que outras pessoas, às vezes de fora, tenham mais outras ideias ou outros patrocínios, que de repente que não é... Porque você sabe que tem muito no mundo isso aqui, não vou ajudar porque o Almir está lá, o fulano está lá. Então, a gente quis abrir. E também para quê? O São Bento não é do Almir, não é do Juliano, não é do Cadu, não é do Caio, nem do Joca, nem do Florício. O São Bento é nosso. Aqui todo mundo sabe que a diretoria é voluntária, o conselho é voluntário. Então, o São Bento, sempre preguei isso aí, o São Bento é nosso. E nós precisamos de mais mãos para poder tocar o São Bento. Todo mundo fala hoje que São Bento é SAF, vai virar SAF. Tudo bem, até virar a SAF, a gente precisa dar mão e dar continuidade no São Bento, né? Até para ou valorizar ele mais ainda, né? Ou porque senão fica também complicado. Esse é o detalhe nosso. A partir nesses tempos aí que passou, e houve, né, algumas pessoas que se interessou, o caso do Cimei, que é legal também, o cara dá o nome dele para poder ser presidente, o William Alves, a Maria Helena, mas também a gente está vendo que também não está se fortalecendo, né? O Cimei não pode ser candidato, o Fabrício Mena também se colocou o nome aí também, mas não pode ser o candidato. Mas a gente quer se unir, se for união legal em prol do São Bento e tiver o valor que deve dar ao São Bento, o trabalho e equilíbrio da diretoria, que eu falo que é sempre um equilíbrio financeiro, e ser apoiado por todo mundo, a gente pode conversar, tá bom? Então, é bem claro isso daí, que em nenhum momento a gente deixou que não poderia disputar. A gente abriu mão se tivesse outras chapas aí querendo encabeçar o São Bento com força nova e tal. Hoje, no momento, eu acho que é mais ações para a gente poder se unir todo mundo e fazer um São Bento melhor. Legal. Uma boa tarde agora oficialmente, Almir. Boa tarde. Você citou também questão de mais gente se unir pelo São Bento. Nessa linha que vai minha pergunta com relação ao que você acha que pode ser diferente para melhor numa possível nova gestão daqui para frente, a injeção de novas pessoas, o fato de vocês já estarem num segundo mandato, ou seja, são mais 3 anos que vocês têm de experiência com relação àquela diretoria que assumiu há 3 anos atrás. Quais são os elementos que você acha que pode incrementar para que vocês possam fazer uma nova gestão, se isso for confirmado, e o que você vislumbra para o futuro do São Bento?
Gebali, eu acredito assim que quanto mais mão a gente tiver no São Bento hoje, você tem carências de tudo num clube de futebol. O São Bento é um clube hoje, é uma empresa para ter 50, 60 funcionários, então não pode ficar só em 9 pessoas que têm obrigações fora do São Bento, que não pode dedicar seu tempo total aqui no São Bento, né? Porque ninguém aqui ganha um salário e todo mundo é voluntário. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que está assumindo, ninguém aqui está falando que não sabe que é voluntário, mas isso porque para não ficar só num grupo pequeno, o São Bento tem que ficar num grupo grande de pessoas que tenha condições de fazer o São Bento melhor, seja financeiramente, seja organizando mais ideias, executando ideias, principalmente que a gente tem aqui muitas ideias, né? A turma vem conversar comigo, às vezes eu tenho 10 reuniões no dia, só com ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas na hora de executar não tem mão de obra. E às vezes a pessoa fala, mas se fizer isso aí, o São Bento vai ter um retorno financeiro nisso, ganha naquilo. Só que o tempo tem que executar. Então, assim, a gente sempre pede para a pessoa que tem a ideia, ela montar uma comissão e executar a ideia. Se a gente tiver hoje um exemplo, 30 comissões de 3 pessoas, vamos dizer assim, são 90. E essas comissões trouxer R$2.000 para o São Bento por mês, dá R$60.000 por mês. R$60.000, você cuida aqui do CT, você contrata mais funcionários, você dá mais estrutura, você ajuda a pagar os passivos. Então, essa infraestrutura que a gente está dizendo, essa mão junta, porque precisa ter recurso. O futebol hoje não se faz mais sem dinheiro e com muito passivo para resolver. Então, o futebol precisa desse apoio, precisa da torcida abraçar o São Bento para poder ele transmitir. Se for, eu quero dizer aqui, se for preciso para ter um apoio financeiro e o Almir não ser o presidente, não tem problema nenhum. Eu amo o São Bento e eu quero o melhor para o São Bento. Entendeu? Se for esse o caso, não tem problema nenhum. Agora, também, não for o caso, não tiver ninguém, também não vou abandonar o São Bento. Mas vou ficar sozinho com a minha diretoria, tomando pau aí, porque a gente ficou sozinho, ninguém abraçou junto. Então, eu falo como eu disse, de novo, o São Bento é nosso. O São Bento não é do Almir nem da diretoria. O São Bento é nosso, é de Sorocaba, é um bem imaterial de Sorocaba, que precisaria ter mais apoio também de todos aí da sociedade, para olhar bem para o São Bento, que é um patrimônio histórico do São Bento de 110 anos aí. Ô Almiro, a eleição, as chapas, elas podem ser apresentadas até o dia 2, ou seja, mais ou menos, ou exatamente daqui uma semana, né? Hoje é dia 25. Falando em termos de porcentagem, qual que é a possibilidade de termos membros hoje, dia 25? A gente sabe que amanhã pode mudar, enfim. Hoje, qual que é a probabilidade de termos a atual chapa toda colocada à disposição para essa continuidade ou parte dela, Almir? Hoje, Janilson, a gente tem uma semana aí, vai ser decisiva, né? Eu estou marcando algumas reuniões aí com algumas pessoas para poder ver o que se pode se associar, né? Todo mundo associar junto, aí para tomar uma decisão aí séria de novo, entendeu? Acredito que essa semana aí vai ser muito importante para isso. A gente vai trabalhar em prol do São Bento e tentar fazer o melhor do São Bento, conseguir uma grande número de pessoas aí, que não seja só 9 pessoas da diretoria, mas um grande número de pessoas agregadas, né? Que o presidente pode nomear todo mundo depois. Se tiver 30 pessoas, eu posso nomear os outros 21 como todos os cargos possíveis que possa inventar, porque o presidente tem essa autonomia. Então, não seria só o eleito dos 9, né? Seria mais pessoas aí para a gente poder organizar o São Bento cada vez melhor. Eu vou sempre perguntar se vocês estão me ouvindo. Eu imagino que vocês estejam me ouvindo. Mas, desde a coletiva que vocês manifestaram estar abrindo espaço, né, que foi interpretado por muitos tô fora, mas você já explicou que não foi. O que você pensa da movimentação que houve, dos nomes que surgiram, das possibilidades que apareceram, e o quanto que isso influenciou, ou quanto que ligações, quanto que outras pessoas falando, Almir, você tem que continuar, e não só o Almir, porque eu sei que outros membros da diretoria também receberam ligações e conversaram com pessoas que falaram, viu, você não pode sair, o quanto que isso motiva
a continuar no cargo de presidente, Almir? Você sabe que isso daí também é uma motivação a mais, né, Caio? Você ter apoio, as pessoas te ligar para poder você continuar no trabalho, mesmo que no futebol esse ano foi um desastre, né? É muito importante, é gratificante você receber isso, saber que o seu trabalho está sendo reconhecido. Mas falar das pessoas, assim, é difícil falar de outras pessoas, porque todo mundo... Eu sempre fui a favor de agregar também todo mundo, entendeu? Não tenho ego, não tenho nada. Eu, como disse, foi 14 anos que estou aqui no São Bento, fiz de tudo no São Bento, faço até hoje como presidente. Eu sou a mesma pessoa que foi diretor, secretário, e faço a mesma coisa até hoje. Porque eu amo São Bento também, entendeu? E eu quero o bem do São Bento, independente de que for. Agora, só falar para mim, fique aí, não consegue, porque, como diz assim, a gente ficar muitas poucas pessoas para executar muitas coisas. E você não posso ficar cobrando o diretor estar aqui 12 horas por dia, 8 horas por dia, porque ele tem o trabalho dele, ele vai perder o emprego dele, né? Então, uns que tem mais, no caso eu, o Florísio e o próprio Juliano, que vem aqui, né, que dedica um pouquinho mais de tempo, mas os outros diretores, todos, a maioria são funcionários, não pode deixar do emprego deles para vir aqui no São Bento. Eles dedicam o maior tempo disponível que eles têm, mas a gente tem que trabalhar junto com eles. E eles fazem um grande trabalho. Eu só tenho que agradecer a diretoria, porque esses 3 anos, todos eles se propuseram a ajudar o São Bento e ajudaram no máximo possível que puderam trabalhar em prol do São Bento. Isso daí é um grande trabalho nosso. Almir, você falou também, estava fazendo um balanço com relação ao quanto que a diretoria se movimentou na parte extracampo, né? Na parte administrativa, a parte estrutural do Humberto Reale. Quando vocês começaram a gestão, cerca de 3 anos atrás, o São Bento tinha um número da somatória de todas as dívidas que o São Bento tinha. E recentemente foi divulgado um novo número, um número aproximadamente de 9 milhões. Você até pode dar um número mais correto, mais exato. O quanto que essa dívida vocês pagaram algumas coisas, né? Você até citou durante esses 3 anos, e na ideia do torcedor do São Bento, esse número deveria ser menor do que 9 milhões. Então, o fato do número estar hoje em 9 milhões, ele está atrelado ao quê, Almir? A dívidas que foram criadas nesses 3 anos de gestão, ou dívidas que apareceram durante esses 3 anos que eram de gestões anteriores? Na verdade, é assim, quando a gente assumiu, a gente tinha 15, 16 milhões de passivo. Então, foi boa a sua pergunta para explicar bem para o torcedor. A nossa gestão, até o momento, não deixou nem vai deixar nenhuma dívida para o São Bento. Logicamente que atleta que passou aqui tem 2 anos e posso entrar contra um processo trabalhista e a gente não sabe ainda lá. Mas até hoje, esses 3 anos, essa diretoria não vai deixar nenhum débito do São Bento, nenhum passivo. A gente conseguiu baixar 5 a 6 milhões de passivo. De passivo. E esses 9 milhões que hoje o São Bento deve, é simples de fazer. 3 milhões do Fundo de Garantia, que é débito desde 1967, até 2008, 2009, ali até 2010. Tem 2 milhões de SAI, que é juros e multa do SAI, de água de 1990 e alguma coisa aí. Tem 2 milhões mais ou menos de IPTU e 1 milhão e 800 mais ou menos de trabalhista, que é tudo antes da nossa gestão. Então, essa aí é a dívida. A nossa administração não tem nenhuma dívida, nenhum passivo para deixar para trás.